Versículo 28. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você foi abençoada por Deus. No último mês, nossa igreja se reuniu e nós tivemos várias decisões importantes tomadas na conclusão desse ano. E foram decisões muito positivas que têm nos deixado alegres, com expectativa para o ano que vem. E uma delas foi a mudança do nome da nossa igreja, que vai acontecer oficialmente no final do mês de janeiro. Então, quem é da igreja já sabe disso, aqueles que estão nos visitando sabem que, não sabem, mas estão ouvindo no dia de hoje, né? A partir do último final de semana de janeiro, oficialmente, nossa igreja vai ter um outro nome, e ao invés de sermos República, nós vamos nos chamar Santuário. Apenas isso, Igreja Santuário. E juntamente com essa definição do nome, a gente reorganizou e definiu muito bem quem nós somos, o que acreditamos e tudo mais. Isso tudo a gente vai comunicar por meio das mídias sociais e nós vamos pregar também sobre isso. E nós terminamos o ano com essa mudança junto com várias outras. E o motivo pelo qual a gente escolheu esse nome, ele foi proposto a igreja se chamar Santuário, e a gente sabe que esse não é um nome estranho para igreja. A palavra santuário significa lugar santo, literalmente é isso, lugar santo, lugar sagrado. E no contexto da Bíblia, lugar sagrado ou santuário significa o lugar onde Deus habita. O santuário é onde Deus está. Se for um santuário pagão, é onde uma divindade pagã está. Se é o santuário de Diana, então é onde você vai ter uma escultura da deusa Diana, a figura da deusa Diana e a crença de que Diana está lá e ela vai ouvir suas orações lá. Se for um santuário de uma outra entidade, a ideia é que quando você for lá, você vai encontrar aquela entidade, ela vai ouvir suas orações. E da mesma maneira, de Gênesis a Apocalipse, a ideia do santuário é aquele local físico, geográfico, onde você pode ir para você se encontrar com o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. É o santuário, é aquele lugar sagrado onde Deus está, onde Deus ouve, onde Deus te encontra, Deus te toca, Deus fala com você, onde Deus te perdoa, onde Deus muda a sua vida. Mas é um lugar que, porque Deus está, é um lugar puro, é um lugar limpo, é um lugar sagrado, é um lugar separado, é um lugar que demanda um cuidado, uma purificação, uma santidade. Ao longo da história, a gente encontra na Bíblia que Deus habitou em vários lugares e você vai ouvir muito isso no ano que vem. Então a gente começa falando do Jardim do Éden, que foi o primeiro santuário que existiu e Deus passeava lá, Deus andava por lá. Depois, quando o povo é tirado do Egito, se você lembra bem, passa pelo Mar Vermelho, Deus habitava naquela tenda, naquele tabernáculo no meio do deserto, ele estava lá. E a face de Deus, ou a presença de Deus, ela aparecia em formato de nuvem. A face de Deus estava naquela nuvem. Se você queria encontrar a face de Deus, você tinha que ir para aquela nuvem que descia sobre Moisés quando Moisés ia orar dentro da tenda. Depois, num outro momento, você tem o templo em Jerusalém construído, onde Deus habita, onde a presença de Deus está. E quando a gente começa no Novo Testamento, não tem mais templo, ou melhor, ele foi destruído, depois ele foi reconstruído, mas João capítulo 1 fala que Deus tabernaculou, Deus habitou entre nós, Deus criou um santuário móvel que era o corpo de Jesus Cristo. E após a encarnação do Senhor, a gente lê nos evangelhos, chega nas epístolas, o apóstolo Paulo descreve que a igreja é o santuário. A igreja é o lugar da habitação de Deus. E por último, lá no final, em Apocalipse, está descrito que vai ter uma só cidade. E essa cidade vai ser o santuário. Deus vai morar na cidade inteira. Ele vai ser achado por todo mundo. Agora, quando a gente está nesse período do ano e a gente está se preparando para celebrar a natividade do Salvador, a Bíblia descreve, e aqui o texto que a gente leu no Evangelho, está descrevendo um santuário que Deus escolheu usar. E o santuário que a gente lê hoje, a gente relembra nessa semana, é uma mulher. É uma mulher. Cirilo de Alexandria, do século V, afirmou que o Verbo encarnado fez de Maria o próprio santuário. Porque
Ele, verdadeiro Deus, habitava nela. Deus fez dessa virgem um santuário. Ele falou, eu vou morar aqui dentro. Por 9 meses, Deus morou na terra dentro de uma mulher, uma moça virgem. A tradução da igreja vai falar que ela era adolescente. O que não era algo estranho, e no Brasil também não é estranho, né? Mas não era tão escandaloso como é escandaloso na nossa cultura uma adolescente se tornar mãe. Agora, nós cremos que Maria era ser humano, como todos nós. Nesse sentido, nossa teologia se aproxima um pouco mais da igreja ortodoxa oriental do que da igreja católica, pensando em denominações históricas. Nós cremos que Maria ela era pecadora. No entanto, quando ela é chamada pelo anjo Gabriel, nesse texto que a gente descreve, o chamado de Deus santifica ela, para ela poder se tornar o santuário onde Deus vai habitar. Você percebe na descrição desse texto é que Maria, ela recebe uma saudação no verso 28. Salve agraciada, o Senhor está com você. Você recebeu graça. Ela recebe a notícia de que ela recebeu graça. Ela nem sabia que ela tinha recebido uma graça. Quantas vezes Deus age na nossa vida, a gente não sabe que a gente já recebeu uma coisa. O anjo veio falar, ela não tinha percebido que ela tinha recebido. Salve agraciada, você foi agraciada, Deus derramou graça sobre você. E ela falou outra coisa, não só que Deus tinha agraciado ela, fala, o Senhor está com você. Seria melhor talvez dizer, o Senhor está dentro de você. Ele não está do seu lado, Ele está dentro de você. Isso é verdade para a igreja também. Maria é um tipo da igreja. Porque nós somos chamados por Deus por causa da graça. E a mensagem que a gente ouve do Evangelho é, você é agraciado, a graça de Deus está disposta para você, a graça de Deus vem até você. Mas não é essa a única mensagem que a gente recebe. A mensagem que a gente tem é, o Senhor está com você. Não só conosco, mas o Senhor está dentro de você. Que maravilhoso a gente ler essa descrição e entender como ela fala não só do que Maria experimentou, mas do que nós como salvos por Jesus, assim como Maria foi salva por Jesus, nós também como salvos pelo Senhor Jesus experimentamos. O texto fala no verso 29 que quando ela ouviu essa palavra ela ficou perturbada. Como assim? Ela se perturba muito porque ela começa a pensar, o que significa isso? Como assim, estou agraciada, Deus está comigo? Que graça é essa que eu recebi? Onde que Deus está? E o anjo diz, não tenha medo, você foi abençoado por Deus. Esse texto que a gente lê, ele descreve a vocação de Maria. É o chamado de Maria. E esse chamado santificou ela. A gente é levado para pensar também sobre o profeta Isaías, talvez só para poder nos ajudar num comparativo. O profeta Isaías, quando ele é chamado para ser um profeta, um mensageiro de Deus, um grande profeta da esperança, ou então chamado o grande profeta messiânico, de imediato, quando ele é chamado, os pecados dele são expostos. E o que ele fala é, eu sou um homem sujo, minha boca é suja, eu estou no meio de um povo de boca suja, eu sou um blasfemador. Como que eu estou na presença de Deus? Os pecados dele começam a vir à consciência. Só que o que acontece no chamado de Isaías é que ao contemplar a presença de Jesus, porque quem ele vê sentado no trono é Jesus. Quando Isaías vê Jesus, o que a gente tem também lá, igual aqui? Tem mais uma figura. Anjo. O que o anjo faz? Pega uma brasa, põe na boca de Isaías, fala, pronto, está tirado o seu pecado. Você vai poder cumprir a sua vocação. É uma dinâmica muito parecida com o que a gente lê aqui nessa descrição. E o que eu quero trazer para nós aqui nessa manhã é que a purificação de Maria, mediante o chamado, a santificação de Maria não é uma santificação só de Maria. É uma santificação da maternidade. A maternidade foi santificada quando Cristo passa por essa posição de filho e ele se sujeita à maternidade. A maternidade se tornou um santuário, por onde o Salvador passeia, por onde Deus passeia. Não só a maternidade, mas a paternidade também.
A maternidade e a paternidade foram santificadas quando Jesus se tornou um filho de seres humanos pecadores. E a boa notícia do Evangelho fala de um Deus santo, de um Deus puro, que quando toca as coisas, ele limpa essas coisas. Na lei, no Antigo Testamento, que ainda não era a anunciação do Evangelho, era uma preparação do Evangelho. Mas quando a gente lê no Antigo Testamento, você ouve dizer que quando uma mulher que está em menstruação toca alguém, uma outra pessoa, aquilo se torna sujo, impuro, ritualmente impuro. Quando uma prostituta que está marcada pela sua promiscuidade toca uma outra pessoa, ela contamina. Mas quando a gente vê a boa notícia do Evangelho, a descrição do Evangelho, a gente lê a narrativa, o nosso Deus que é santo, puro, que veio habitar e andar no nosso meio, quando a mulher com fluxo de sangue toca ele, o que acontece? Jesus é contaminado? Não. Aquela mulher é purificada. Quando a prostituta toca Jesus, Jesus encontra a prostituta, todo mundo está esperando que ele vai condenar a prostituta. E o que acontece? Ele condena a prostituta? Não, ele fala, os seus pecados foram perdoados. Ele purifica a prostituta. A boa notícia do Evangelho é que fala de um Deus santo que quando toca as coisas impuras, ele purifica essas coisas. E elas ganham uma nova natureza, uma nova propriedade, uma nova qualidade, um novo jeito de existir dentro do mundo de Deus, do mundo bom de Deus. A boa notícia do Evangelho fala de um Deus santo, um Salvador santo, que condescendeu, que se compadeceu, que veio até nós para poder nos preparar, nos limpar, para a gente viver dentro do mundo bom de Deus. A gente, nas últimas semanas, falou sobre João Batista. João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor, a vinda de Jesus. Só que, em última análise, quem estava preparando o caminho do Senhor era o próprio Senhor. Porque foi o Senhor que enviou João Batista. O Senhor enviou João Batista para preparar o caminho para o próprio Senhor. Não sei se você entendeu isso. João Batista era um profeta chamado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, numa gravidez miraculosa, com seus pais já velhos, avançados em dias estéreis. Ele era fruto de um milagre, da ação poderosa e graciosa de Deus. Tudo que João Batista estava fazendo foi porque Deus o havia enviado para fazer. Quem é Deus? O próprio Jesus. O próprio Jesus enviou João Batista para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Quem estava preparando o caminho, no final das contas, era Jesus mesmo. Jesus estava preparando o caminho para ele mesmo, para ele poder passar pelo caminho. Enquanto Jesus enviava João Batista, enquanto o Senhor Jesus, o Senhor Deus enviava João Batista para preparar o caminho diante dos homens, o próprio Senhor Jesus também preparava o caminho de outras maneiras, como por exemplo, enviando o anjo Gabriel, santificando a virgem, se esvaziando para ser introduzido pelo Espírito Santo dentro daquela menina. O texto sagrado fala que enquanto Jesus estava sendo colocado naqueles 9 meses pelo Espírito Santo dentro do ventre da menina, não era só o Espírito Santo que estava trabalhando, mas o Pai eterno estava tecendo o corpo de Jesus ao longo daqueles meses de gestação. Hebreus capítulo 10 fala assim, o Senhor me deu um corpo para eu fazer a sua vontade. Deus deu aquele corpo para Jesus. Deus estava preparando o caminho para Jesus. Não era só João Batista que estava preparando o caminho. O Senhor também providenciou um noivo para Maria, para ser o pai desse menino. De novo eu quero dizer, todo o caminho pelo qual o verbo de Deus passou para chegar até nós, ele purificou o caminho. Ele santificou as coisas pelo caminho. Por isso não é tolo a gente dizer que a família do Salvador é uma família sagrada. Não é tolo chamar a família de Jesus de sagrada família. É com razão, porque por onde ele passa, ele santifica. E se ele passou por aquela família, ele santificou aquela família. Isso significa que por um período de tempo, queridos, aquela família, José e Maria, foram o santuário de Deus. Foi o santuário de Deus. Se alguém perguntasse onde Deus mora na terra, era só passar o endereço de José.
Onde que Deus mora? Onde é que Deus está? Aí ele mora naquela casa ali. E quem está lá junto com ele? São os sacerdotes, porque quem mora no santuário, quem trabalha no santuário, quem oficia no santuário são os sacerdotes separados para aquela função. Desde antigamente, desde a escritura do Antigo Testamento. Quem que trabalha no santuário? Os sacerdotes, que foram separados, santificados, purificados para aquela função. Então, aquela casa, aquele endereço ali era o santuário. E Deus estava sendo servido. Deus menino estava sendo servido por um homem e por uma mulher, um pai e uma mãe, José e Maria. Com isso eu quero dizer, meus queridos, que quando o nosso Salvador recebe carne e osso, ele santifica carne e osso. Quando ele recebe pai e mãe, ele santifica pai e mãe. Quando ele recebe papinha e comida, ele santifica comida e bebida. Mas ele não santificou só o dele. Ele santificou o que a gente pode receber também. A vinda do Senhor Jesus à terra abriu uma porta para a gente experimentar uma vida santa. Para que a comida seja algo santo, que quando a gente ora antes de fazer a refeição e a gente oferece para Deus, a gente pode ter aquilo santificado, experimentado. Experimentado do jeito como o Senhor fez para ser. A vinda do Senhor Jesus passando pela experiência de uma família natural, abre para nós um caminho para que a gente possa ter experiência de que a nossa família seja um santuário, um lugar sagrado. E eu quero falar disso dessa manhã. Eu quero falar desse santuário de pai e de mãe, que é a nossa família. A nossa família é um santuário, é assim que foi designado por Deus e foi isso que o Senhor Jesus recuperou na sua encarnação. Talvez para alguns de vocês seja difícil considerar a família como um santuário, um lugar santo, um lugar sagrado. Porque tantos de nós aqui já experimentamos, talvez, né? E eu sei, conheço a história de vários de vocês, tantos aqui experimentaram o divórcio. Alguns experimentaram o divórcio muito jovens. Alguns passaram pelo divórcio antes dos 30. Outros com idade um pouco mais avançada. Como que a família é um santuário se eu fui tão machucado no ambiente da família? Ou talvez você é um filho que sofreu as consequências do divórcio dos seus pais. Ou talvez na sua família você experimentou as dores e ofensas profundas, discussões, o mau uso da autoridade foi feito, agressividade, vícios foram desenvolvidos dentro da sua família, você herdou vícios, você foi ensinado a certos vícios, você teve experiência de rejeição forte. Aí você pensa, como é que a minha família pode ser um santuário? Como é que a família é esse lugar sagrado? Se é o lugar da minha dor, se é o lugar de marcas que me acompanham até hoje. É porque a Bíblia ensina que santuários podem ser profanados. Os lugares que Deus escolheu para habitar podem ser profanados. E a profanação é quando algo espiritual ou moralmente impuro corrompe o sentido. Profanação é quando alguma coisa espiritualmente ou moralmente impura corrompe o sentido original. Então o Éden foi profanado pela mentira, pela fala, pelo discurso, pelas palavras da serpente. E a consequência disso foi morte. No tabernáculo, se vocês lembram bem, teve a profanação dos filhos de Arão, lembra? Eles levaram um fogo estranho para a presença do Senhor. E a consequência foi morte. No templo, Ezequiel tem visões de que o povo hebreu tinha levantado estátuas de outros deuses dentro do próprio templo. O templo foi profanado e a consequência foi o exílio, foi morte. Quando Cristo foi ferido e assassinado na cruz, Eusébio de Cesareia, no século IV, registra que a consequência foi um juízo de Deus. No ano 70 sobre Jerusalém, a destruição de Jerusalém, uma morte terrível de Pôncio Pilatos. Quando a igreja é profanada, isso significa que Ananias e Safira experimentam uma morte iminente, ou então em Apocalipse 2, o candeeiro da igreja é removido. Sempre que o lugar sagrado de Deus é profanado, a consequência é dor, é morte. E quando a família, que é esse santuário de Deus, é profanado, isso traz traumas, isso traz dor para nós, a vida escorre.
Então a gente vai olhar para o perfil do santuário onde Jesus foi colocado para ser por seu Pai. Jesus foi colocado pelo Pai do céu dentro desse santuário, onde tinha essa menina, onde tinha José. E eu quero olhar para a família de Jesus agora, porque quando a gente olha para o compromisso que José e Maria assumem, eles tipificam a missão da igreja. Quando a gente olha para a Sagrada Família, a gente encontra a igreja. Não é só olhar para Maria. A gente já falou aqui, você olha para Maria, você vê toda essa lógica aqui. Ela é chamada, o chamado purifica, ela recebe graça, Deus está com ela, mas não só com ela, Ele está dentro dela. Ela fica perturbada, como assim Deus está comigo? E ela é acalmada, calma, não tenha medo. Mas não é só olhar para Maria, eu quero olhar para a Sagrada Família, porque a Sagrada Família fala muito para a gente sobre a nossa missão como igreja. E a gente começa pensando em missão. Missão, o próprio nome já define. Missão é trabalho. Missão é um negócio trabalhoso, é uma tarefa confiada, custa esforço. E eu queria analisar a missão da igreja da perspectiva da Sagrada Família e descrever que a missão da igreja é a adoção. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é cooperar com a adoção. Porque quando a gente pensa no alvo da formação espiritual, no amadurecimento espiritual, ou fazer discípulos, ser maduro em Cristo, quando a gente pensa em cada um de nós amadurecendo, o que significa a gente amadurecer como cristão, como discípulo de Jesus? Significa que você virou um pai espiritual. É isso? Você virou uma mãe espiritual. É isso? Ou, como se diz hoje em vários jargões por aí, né? Um discípulo que faz discípulos. E o jargão, às vezes, ele pode esvaziar o significado de algumas palavras. Uma frase, às vezes, pode perder o significado de tanto que é usado ou usado sem explicação. Mas um discípulo que faz discípulos é um filho de Deus que agora conduz outros à filiação. O que João capítulo 1 também fala? Ele fala que o Senhor Jesus desceu, ele tabernaculou entre nós, mas ele fala assim, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos que receberam Jesus, Deus deu o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. O que a gente faz como igreja, como missão? A gente anuncia a mensagem do Evangelho, a gente anuncia a vinda do Salvador, o nascimento, a natividade, o Natal, a encarnação, a vinda do Senhor, e depois a sua obra completa. Para quê? Qual a finalidade? Para que outros se tornem filhos de Deus. Então nós estamos falando de um trabalho de adoção, de gente que não é filho, que é órfão, e que daqui a pouco vira filho. E isso é missão nossa. Nós estamos cooperando com esse trabalho. Eu queria te ajudar a olhar para isso. Então, quando a gente pensa para José e Maria, parece uma coisa assim que eles precisam ser convencidos. Tanto Maria como José. Eles têm que ser convencidos para assumir essa tarefa. Não é uma coisa que eles aceitam de boa, assim, e tipo, tranquilo. Que acordei hoje? Tá bonito, tá calor. Curitiba nunca faz calor, eu fico até animado. O que eu vou fazer? Eu vou ter um filho que não é meu. E não era de nenhum dos dois. O filho não é de nenhum deles. Eles adotaram Jesus. Ela não escolheu ter um menino naquele momento, sem casar. Ela não escolheu, ela escolheu adotar. Falou assim, eu vou pegar ele e eu vou servir, eu vou cuidá-lo. E o homem, que a situação é mais delicada ainda. Eles escolheram a adoção. Só que essa adoção não aconteceu assim aleatoriamente. Dependendo do contexto, nenhum de nós vai querer ser pai. Dependendo do contexto, qualquer um de nós vai fugir desse papel. Talvez alguns de nós não vamos querer ser pai ou mãe, porque nós vamos pensar que a gente não tem dinheiro suficiente. Deixa eu dizer, aparece, tá? Negócio de dinheiro aí, aparece. É milagre. Alguns talvez não vão querer ser pai ou mãe, porque tiveram traumas na infância e falaram, não, eu não quero. Para mim foi difícil a minha infância e eu não quero pôr uma criança no mundo. Talvez um ou outro não vai querer ser pai ou mãe porque tem um sentimento de fracasso. Eu sou uma pessoa fracassada, o que eu vou ensinar para outra? Ou talvez seu casamento tem muita dificuldade. Ou talvez você não se sinta preparado, maduro. Ou talvez você é preguiçoso mesmo, você não quer trabalho. No contexto de José também era difícil aceitar aquela paternidade ali.
É por isso que Deus teve que mandar um anjo. Está vendo a presença dos anjos? Sempre quando Deus está querendo chamar a gente para uma tarefa especial, os anjos têm que ser colocados para trabalhar. Na leitura do Evangelho de Mateus, a narração fala assim: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, imagina quanta reflexão, né? Sua noiva aparece grávida e ela fala assim: foi Deus. Tranquilo, tranquilo. O texto fala, enquanto ele refletia, o que ele não refletiu? Será que ele pensou assim, meu irmão desgraçado, será que foi meu irmão? O que não passou na cabeça de José? Deus teve misericórdia, que eu acho que não estava vindo muita coisa boa na cabeça dele. Então o texto fala, enquanto ele refletia sobre isso, apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É impossível, não é, gente? Isso aqui é impossível. É impossível. Tudo isso aqui é impossível. Tudo isso só Deus pode fazer. Só Deus poderia colocar Jesus dentro de uma moça e só Deus poderia convencer José a aceitar isso, né? Fala sério. O que é mais difícil? Você se converter a Jesus ou você se converter a pai de Jesus? Porque tudo é uma loucura. Tudo é uma loucura. É só a fé sobrenatural gerada no coração é que pode convencer a isso. José precisou de uma experiência mística para aceitar a paternidade. Alguns de vocês estão precisando disso também. Vocês estão precisando de uma experiência mística, um anjo aparecer para você permitir que a sua família se estenda. Porque você tem receios, você tem medo, você tem bloqueios. Talvez você esteja precisando disso, a gente pode orar por você hoje. Talvez o Senhor pode tocar o seu coração. Mas talvez você não está convencido pela vida de José. Eu quero te levar a pensar um pouco no estilo de vida de Jesus. Porque eu vou repetir, se Jesus é o nosso mestre, se Ele é o nosso Senhor, se Ele é o nosso professor, se Ele é o nosso rabino, nosso rabi, se Ele é o nosso guia, o nosso conselheiro, então a gente quer parecer com Jesus. E o que significa parecer com Jesus? Nas próprias palavras de Jesus, João 5,19, eu só digo o que eu ouço meu Pai dizer, e eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. O que Jesus queria ser? Jesus queria ser igual ao pai dele. Ou em outras palavras, Jesus queria ser um pai. Jesus queria ser um pai. Era isso. Jesus imitava alguém. É muito interessante a dinâmica da vida espiritual porque ela funciona por imitação. É assim que a vida espiritual funciona. Tá? Você imita alguém que você acredita que é mais parecido com Jesus que você e é mais virtuoso que você. Essa pessoa imita outra pessoa, que imita outra pessoa, que imita outra pessoa, que imita outra pessoa. E todo mundo está tentando imitar Jesus. Só que Deus é tão bondoso, gracioso, que Ele põe uma grande porção dele nas pessoas ao nosso redor. Então Ele deixa a gente imitá-lo, vendo Ele nos outros. Então a gente olha e fala assim, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa parece Jesus. Ao longo da história da igreja, aqueles que iam adquirindo uma forma de Jesus mais intensa foram chamados de santos. Porque a imagem de Jesus foi tão moldada neles que falava Santo Atanásio, Santo Antônio, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. A imagem de Jesus foi formada tanto neles, eles ainda eram pecadores, eles ainda tinham pecado, mas a santidade estava brilhando deles. Eles falavam assim, pode imitar esse cara aqui, olha bastante para a vida desse cara, olha bastante para a vida dessa mulher, porque você vai encontrar bastante Jesus ali. Essa é a dinâmica da vida espiritual. A gente olha pensando, se eu imitar essa pessoa, eu vou parecer com Jesus. Daí você chega em Jesus, e quem que Jesus está imitando? Jesus está imitando o Pai. E daí já não tem como ter outra conclusão. A nossa conclusão tem que ser, se eu vou me parecer com Jesus, eu vou me parecer um pai.
eu vou parecer um pai. Ou vou parecer uma mãe. É interessante pensar que Jesus está falando, o que eu ouço meu pai dizer, eu falo, o que eu vejo meu pai fazer, eu faço. Jesus não repete o que ele ouve os irmãos dizerem. Vamos combinar, os irmãos de Jesus Jesus não imita os irmãos dele, Jesus está tentando imitar o seu pai. Para a gente pensar aqui nessa ideia. Você veste roupas que o seu pai veste? Você veste roupas que a sua mãe veste ou que ela vestia? Você fala coisas que o seu pai fala ou que a sua mãe fala? Você assumiu responsabilidades como seu pai ou sua mãe? Um dos pastores que me acompanhou e que é importante na minha história é o pastor Manuel, lá em Minas Gerais. Eu oro que o Senhor abençoe ele está com uma enfermidade, com um tumor, que o Senhor traga cura para ele em nome de Jesus. Ele costumava contar a história de quando ele era recém-convertido e ele tinha vivenciado a homossexualidade. Ele fala que logo que ele se converteu, ele começou a visitar muito o gabinete pastoral. Ele ia para o pastor dele e ele ia conversar e contar como que ele estava, e o pastor dele orava com ele, lia a Bíblia com ele. E ele fala que teve uma das primeiras vezes, ele fala que ele chegou, ele entrou no gabinete, ele sentou na frente do pastor dele para conversar, e ele disse que ele usava roupas bem femininas. Ele é debochado, né? Ele falava, eu era uma coisa louca. E ele afirma que uma dessas vezes ele chegou, ele sentou na frente do pastor dele, e o pastor dele era um homem extremamente amoroso. Ele falou, era um presbiteriano, sensacionista, não acreditava nada do sobrenatural, mas o que me marcou ele era o amor dele. Ele era muito, muito amoroso, ele me ensinou a ser amoroso. E ele disse que o pastor dele olha para ele, olha nos olhos dele e fala assim, Manuel, que roupa é essa? Que roupa é essa, Manuel? O seu pai se veste assim para sair de casa? Faz o seguinte, volta para sua casa, coloca uma roupa que o seu pai usaria. E daí você volta aqui para a gente conversar. E ele fala como isso marcou ele. O amor que tem coragem de falar coisas que são delicadas. Isso é delicado. Você precisa ter coragem, precisa amar o bastante para falar, eu preciso falar isso para você, porque eu preciso cuidar de você. E a orientação e o que ajudou ele no caminho dele é essa fala. E ele fala que ele nunca esqueceu. E eu já vi ele contar isso algumas vezes. O pastor dizer, que roupa é essa? Seu pai se vestiria com essa roupa? Volta para casa e coloca uma roupa que o seu pai colocaria. Isso tudo é uma figura para a gente pensar sobre quem a gente está tentando imitar na nossa vida. A gente pode se dizer cristão, mas quem a gente está tentando imitar? Pode ser que a nossa obediência à missão que nos foi dada, e a nossa missão é nos tornarmos pais e mães espirituais. A nossa obediência à missão, ela pode estar sendo sabotada, porque no santuário da nossa família, houveram coisas que foram feitas e que nos deixaram feridos e ofendidos. E nós não queremos parecer os nossos pais. E isso pode ter colocado uma barricada no nosso caminho de amadurecimento. A gente não quer se tornar pai e mãe. A gente não quer se tornar maduro. A gente não quer crescer. Porque quando a gente pensa no santuário onde a gente cresceu, ele não parecia um santuário. Vocês estão me acompanhando, irmãos? O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, nós preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Paulo está falando, o meu ministério parece com o ministério de uma mãe, eu sou uma mãe. E Paulo estava tranquilo de falar que ele era uma mãe, porque Jesus também falou que ele era uma mãe. Jesus não falou só que ele era uma mãe, Jesus falou que ele era uma galinha. Quantas vezes eu quis acolher vocês como uma galinha acolhe os pintinhos? Jesus está se descrevendo pela maternidade. Paulo está se descrevendo pela maternidade. Mulheres, vocês desejam a maternidade?
Vocês desejam esse lugar de proteção, de cuidado, de aconchego, porque o nosso Salvador santificou essa tarefa. É claro que ela não se expressa apenas biologicamente, e algumas, infelizmente, vão querer e não vão experimentar isso biologicamente. Mas ela não se limita à experiência biológica. Algumas mulheres não vão casar, mas elas vão ter tudo. Se elas seguirem Jesus, se elas quiserem imitar Jesus, se elas quiserem se parecer com o Pai, elas vão ter tudo para exercer uma maternidade espiritual. Para amar, para cuidar, para interceder, para ser atenciosa, para ouvir, para perceber as pessoas da igreja que precisam de uma palavra, de um cuidado, para ver alguém no ambiente do trabalho que não está bem, e cuidar, se dispor, ir atrás, mostrar interesse, ter iniciativa. Paulo descreveu o ministério dele na maternidade. E ele fala em Efésios 1:5, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vocês são filhos, então imitem. Está vendo como isso está relacionado? A paternidade está relacionada com a imitação. Ser filho significa que eu sei quem eu imito. Que na providência divina, por mais que você pode ser rebelde o quanto você quiser, você vai imitar quem te gerou. Tem uma lei da natureza que Deus fez, que é misteriosa, mas é esse negócio de genética, né? De DNA, você imita, a voz você imita, o jeito você imita, a cara você imita. Não, eu não quero, não tem, você pode não querer, a cor da sua pele imita. Você foi criado para imitar. Essa é a marca de um filho, é a imitação. Agora, como filhos, a gente pode não querer imitar, porque a gente pode ser seduzido por uma ideia que a gente tem que ser autêntico, a gente tem que ser a gente mesmo. Não, eu não imito ninguém, eu sou mais eu. Mentira, você vai imitar. Você só está enganado. E tem rebelião no seu coração, você tem que resolver isso. Agora, tem uma outra coisa. Para você se tornar pai e mãe espiritual, ou pai e mãe, você precisa resolver também um desejo de ser único. Porque se tornar biologicamente pai e mãe significa que você vai ter outras pessoas que vão copiar você em tudo. Então você tem que resolver esse negócio. Você vai ser imitado. E isso vai aumentar uma carga de responsabilidade sobre você. Vão imitar tudo. Vão repetir tudo, vão copiar tudo. Tá? Biologicamente, eu acho estranho, muito estranho, que um pai vira para o filho e fala assim, para de me imitar, você não pode me copiar. Porque eu acho que existe uma força natural que Deus colocou em nós para a gente ter prazer nessa imitação, como pai e mãe. A gente sente uma alegria nisso. Né? A gente vê os filhos pequenininhos fazendo o que a gente faz, a gente fica tão feliz, orgulhoso, aquela coisa do legado, nossa, eu transmiti isso. Talvez isso não seja uma coisa tão problemática, mas a gente tem problema em outro aspecto. A gente tem problema com paternidade espiritual. A gente tem muito problema com isso. Com maternidade espiritual. Nós temos um problema com gente da igreja que queira copiar a nossa vida. A gente começa a achar esquisito. Por que você está me copiando? Por que você está falando igual a mim? Por que você está deixando o bigode igual eu? Por que está todo mundo usando preto agora? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Começa a dar um esquisitice. E você começa a repelir esse negócio. Não, não fica me copiando, não. Olha para Jesus. Não, não existe isso. As pessoas olham para Jesus olhando para a gente. O próprio Paulo falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus falou, quem me vê, vê o Pai. Pode olhar para mim. Nosso objetivo é ser igual ao Pai. Olha para mim que eu tenho bastante do Pai. E Paulo falou, eu tenho bastante de Jesus que tem bastante do Pai. Então olha para Paulo. E daí vai lá e fala assim, faz discípulo, olha para mim, vai ter hora que eu estou errado, então olha para Paulo, Paulo tem umas coisas erradas, aí você olha para Jesus, você chega no Pai. Só que a nossa missão passa por a gente se dispor a ser copiado. A gente tem que se dispor a ser copiado, ser imitado. A gente tem que deixar as pessoas chegarem perto de nós. Não dá um estranhamento para nós esse negócio? Eu acho que dá. A gente não quer essa responsabilidade. Isso é uma responsabilidade, isso é uma tarefa.
quando você tem filho, você começa a perceber assim, cara, tudo que eu fizer ele vai copiar. E você percebe que, por exemplo, sei lá, vamos pensar aí, assistir desenho não tem problema nenhum, mas pode se tornar um vício para criança. Mexer no YouTube não tem problema nenhum, mas pode ser, vocês estão me acompanhando? E daí o que acontece com o pai? Ele se torna consciente de que ele não pode fazer coisas lícitas na frente dos filhos. Vocês estão me acompanhando, gente? Maturidade espiritual é a mesma coisa. É pecado beber? Não é pecado beber. Vocês nunca vão me ver beber. Porque eu sei que quando eu faço isso na frente dos meus filhos espirituais, isso pode causar neles o lidar com uma coisa que talvez eles não tenham condição de lidar. E a gente pode falar disso, a gente pode falar de piada, pode falar de brincadeira, pode falar de tipo de roupa que usa e um monte de coisa. Mas quem está disposto a começar a cercear a própria liberdade para poder cumprir a missão que foi dada pelo Senhor? José e Maria. Foi contra gosto. Cara, isso aqui não é meu filho. Para que eu vou cuidar dele? Porque Deus mandou. Porque Deus mandou. Deus mandou você ser irmão mais velho de muitos outros irmãos. Deus mandou você ser um pai e uma mãe espiritual. Deus mandou. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Para sermos um santuário de pais e mães espirituais. Eu vou caminhar para o final da nossa mensagem. Mas antes de finalizar, eu quero ler uma descrição de bem-aventurança. Existe uma descrição que a Escritura faz de bem-aventurança. Bem-aventurança é felicidade, é plenitude, é a bênção de Deus. Você pensar assim, quem é o sortudo? Uma pessoa que é sortuda, assim, Deus abençoou essa pessoa mais do que os outros. É o bem-aventurado. Olha essa definição de bem-aventurança, Salmo 128, escuta a leitura. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem com você. A sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Deus vai abençoar você, vai abençoar a sua casa, você vai ter bastante filho. Você vai ter gente para cuidar. Qual foi a missão que Deus deu para a humanidade quando ele criou o primeiro santuário lá no Éden? Vocês lembram? Primeira coisa, vamos pensar só em Adão. Dá nome nos animais. Dá nome. Você é o pai desse negócio aqui, põe nome nesses bichos. Segunda coisa, Eva, qual é a missão? Façam filhos. Se torne pai. Essa é a missão. A missão que Deus dá para Adão e Eva é, vocês têm uma tarefa. Vocês são meus filhos. O Evangelho de Mateus descreve na genealogia de Jesus, quando chega em Adão, fala, filho de Adão, filho de Deus. Só que eles não tinham cumprido a missão. Presta atenção, a salvação é quando a gente se torna filho. Mas o cumprimento da nossa missão é quando a gente se torna pai e mãe. A missão que Deus dá para a humanidade no primeiro santuário é, façam filhos. Seres humanos que vão copiar vocês e que vocês vão cuidar e proteger. O último Adão, como é o nome dele? Jesus é o último Adão. Jesus é o último Adão. E a tarefa dele é abrir o caminho para que muitos se tornem filhos de Deus. A gente vê um tanto da missão aqui em José também. Por quê? Porque embora Maria receba a missão de gerar, o texto Mateus 1, 21, fala que a tarefa de pôr o nome não é de Maria. O anjo fala assim, ela dará à luz a um filho. E o anjo está falando com José. E você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. José tem que dar o nome para essa criança. Esse é o trabalho dele. Essa é a tarefa dele. Agora, eu sei que não é o que a gente escolheria se a gente pudesse escolher. Mas missão é isso mesmo. Missão é uma tarefa que foi confiada.
Depois de tudo que o Senhor faz por nós, depois de tudo que o Senhor dá para nós, de graça, de perdão, de amor, de favor, ele fala, você tem que fazer alguma coisa com isso. Você tem que transmitir, você tem que colocar isso para frente, você tem que colocar isso sobre outras pessoas, você vai cuidar de outros. E daí você vai gastar tudo que eu já depositei, você vai chegar no seu limite e daí você volta aqui para pedir mais. Porque você vai precisar de mais misericórdia, de mais amor, de mais sabedoria, de mais graça. Aí você vai gastar tudo que eu vou te dar. Aí depois você volta aqui de novo para pedir. E daí cada vez que você voltar, você vai conhecer mais de mim. Essa é a nossa missão, irmãos. Então nós estamos falando de paternidade biológica, maternidade biológica, fazer filho mesmo. Nós estamos falando de paternidade espiritual, de cuidar dos irmãos aqui e gente que não é crente ainda, e a gente demonstrar esse caráter. E nós estamos falando também de uma implicação ética, de cuidar dos órfãos e das viúvas. Esse é o coração de Deus. Ele fala, eu sou o pai dos órfãos, eu sou o marido das viúvas. José cuidou de um menino que não tinha pai, chamava Jesus. Ele não tinha pai, Deus falou assim, você vai ser o pai dele. E a Maria falou assim, ó, o filho é meu, cuida dele para mim, gera ele para mim.